O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galiléia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. E passando à beira do mar da Galiléia, Jesus viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus lhes disse: segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. E eles, deixando imediatamente as redes, seguiram Jesus. Caminhando mais um pouco, viu também Tiago e João, filhos de Zebedeu. Estavam na barca consertando as redes, e logo os chamou. Eles deixaram seu pai Zebedeu na barca, com os empregados, e partiram seguindo Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao terceiro domingo do tempo comum. Vemos Jesus que vai ao encontro das pessoas, anunciando a chegada do reino. Circulando de aldeia em aldeia, Jesus quer atingir a todos. Ao mesmo tempo, forma um grupo especial, o grupo dos seus discípulos. O Evangelho desse domingo nos convida a refazer o caminho de Jesus, ouvindo sua pregação, seguindo seus passos e vendo-os como no espelho. Naquele pequeno grupo de discípulos, é preciso acolher a palavra, ouvir o chamado, deixar tudo e seguir Jesus. Só assim seremos discípulos missionários de Jesus. Esta passagem relata a primeira atividade de Jesus na Galiléia. Depois de voltar do deserto, o anúncio do reino de Deus e o chamado dos 4 primeiros discípulos, Jesus forma a comunidade ao redor de si. O Evangelho está dividido em 3 partes. A primeira parte é o anúncio do reino, depois o chamado de Simão e seu irmão André, e o chamado dos outros 2 irmãos, os filhos de Zebedeu, Tiago e João. Estes 4 discípulos são os primeiros da lista dos 12 e também estarão presentes nos momentos mais importantes da vida de Jesus. Depois da prisão de João. A prisão de João Batista é um sinal histórico para Jesus. O precursor que preparou o caminho e anunciou o Messias está preso. É um sinal que chegou o momento para Jesus iniciar a sua missão. Foi para a Galiléia. Jesus nasceu em Belém, foi criado na pequena Nazaré. Quando tinha 30 anos, veio para o Rio Jordão, onde foi batizado. Depois foi conduzido no deserto e venceu as tentações. E então se deslocou para a Galiléia. Lá será o lugar do anúncio da periferia junto ao povo excluído. Mais adiante tomará o caminho para Jerusalém, onde sofrerá a paixão e morte de cruz. Ressuscitado no terceiro dia, pede aos discípulos que retornem para a Galiléia. Lá foi o lugar do começo, lá é o lugar de recomeçar tudo novamente. Pregando o Evangelho. O termo grego Evangelho é tomado no mundo profano. Quando o rei ou um príncipe visitavam a região, era precedidos pelos arautos que anunciavam o Evangelho do rei, a chegada do rei. Uma boa notícia como a distribuição de pão, o cancelamento das dívidas, a diminuição dos impostos, a construção de uma obra, etc. Estas boas notícias eram enganosas, na verdade, e até passageiras. A boa notícia de Jesus é da parte de Deus, é um evangelho permanente. Dizendo, no Evangelho de Marcos, as primeiras palavras que saem da boca de Jesus, o tempo já se cumpriu, e como se dissesse, Jesus chegou o seu momento, o tempo esperado.
Estas palavras estão ligadas ao seu projeto de vida. O tempo do reino não é um tempo que é medido, mas é um tempo especial, é o tempo da graça de Deus, o Kairos. Para este tempo do reino, não importa o relógio ou a agenda, mas a abertura de coração para o novo acontecimento, para a boa notícia que Jesus traz. O reino de Deus. O reino de Deus é o projeto anunciado por Deus. Jesus nunca diz abertamente o que é o reino de Deus. Muitas vezes usa parábolas para comparar o reino de Deus. Nos sinais que ele realiza, já se podem ver sinais do reino. Se é pelo Espírito de Deus que o expulsa os demônios, então o reino de Deus chegou até vós. Convertei-vos e crede. A adesão ao reino se dá por meio da conversão, isto é, mudança radical de vida e através da fé. É um chamado individual a cada pessoa, mas é também um projeto coletivo. Vejam como os verbos estão no plural. Passando à beira do mar. Jesus se movimenta porque o Evangelho também é um movimento, um caminho, uma dinâmica. O Evangelho é boa notícia e não algo estático, parado e frio como a lei. Jesus vai ao encontro das pessoas lá onde elas se encontram. Viu? Antes de chamar, Jesus viu Pedro, André, Tiago e João. No Antigo Testamento, antes de chamar e escolher seu povo, Deus viu a situação. Êxodo 3:7. Quem vê, conhece, sabe quem é. Jesus sabe de seus nomes, quem são eles e o que fazem. Simão, em Marcos, ainda não há a mudança do nome de Pedro, que só acontecerá no momento da instituição dos 12. E então será Pedro o primeiro a ser nominado na lista dos 12. André é irmão de Simão. No Evangelho de João se diz que era primeiramente o discípulo de João e foi o primeiro a seguir Jesus. Jesus chama duplas de irmãos porque 2 é o princípio de muitos. E o Filho chama para a fraternidade. Aliás, há uma chamada só. Depois da primeira, há uma segunda. Outras, muitas tantas quanto o seu infinito amor por nós. Lançando as redes. Pedro e André são pescadores. Eles são de Betsaida, casa da pesca. São chamados no seu local de trabalho. A pescaria, por profissão, comporta os riscos, as dificuldades, os perigos, as frustrações. É no mar que eles sabem lançar as redes em busca de peixes. Outra missão os espera. Em outro mar irão lançar suas redes. Segui-me. Jesus é o mestre. Ele sabe o caminho e por isso vai à frente. Os discípulos são chamados para o seguimento, isto é, ir atrás dele. É isso que significa a expressão grega ops nou, no Evangelho da Paixão. Pedro chama Jesus à parte e o repreende, pedindo que não tome o caminho da cruz. Jesus o manda para trás, usando esta mesma expressão: vai para trás de mim e não se afaste de mim, como muitas vezes a gente pensa que assim a expressão quer dizer. Como traduz algumas Bíblias, atrás de Jesus é o lugar de todos os que são chamados ao seguimento. Quem quiser ir à frente de Jesus será também sempre pedra de tropeço. Pescador de homens. É uma metáfora para dizer que os discípulos deverão tornar-se como o filho que tira os irmãos do abismo das suas perdições. A profundeza das águas é boa para os peixes, mas é mortal para os seres humanos. Esses precisam ser pescados do abismo, símbolo do nada e do mal, para respirar vivos e livres em seu habitat natural. Pescados por Jesus, tornam-se como ele, filhos que devem ser irmão de todos os perdidos. Na verdade, eles só entenderão o seu próprio chamado quando foram, por sua vez, enviados para a pesca. Imediatamente.
É importante notar como o evangelista enfatiza a urgência dada ao chamado e à resposta. É a urgência do reino, por isso ele insiste em dizer que tudo acontece logo, imediatamente. Ao mesmo tempo demonstra a disposição do segmento. Tiago e João são filhos de Zebedeu, dom de Deus ou dom do Senhor. De Pedro e André não se diz o nome do pai, apenas que eram irmãos. Naquela época, era comum alguém ser conhecido pelo nome do pai. Consertando as redes, é possível ver duas situações em que os discípulos foram chamados à dupla revelação da missão da igreja. Os dois primeiros estavam lançando as redes, os outros dois estavam consertando as redes. Na igreja, é preciso ter aqueles que lançam, isto é, que vão em missão, mas também são necessários aqueles que ficam e estruturam o trabalho pastoral. Deixaram a barca e o pai. Os primeiros deixam o trabalho que faziam, os outros dois deixam o convívio familiar. Para o segmento, pede-se o despreendimento e a doação total. O reino é dado gratuitamente a todos e interpela a cada um a converter-se. Converter-se é mudar o coração e a direção dos próprios pés. A proposta de Jesus espera a nossa resposta. Por iniciativa de Deus, o reino já veio. A entrada nele, porém, depende da liberdade de cada um de nós. A conversão é voltar-se para Jesus, fazendo atrás dele a mesma estrada. Jesus caminha, vê, chama alguns pescadores para a pesca diferente. Eles deixam redes, barca e pai e seguem o Mestre Jesus. Estes são os elementos de toda a vocação até os dias de hoje. Começa com os pés de Jesus, que vem ao nosso encontro, e termina com os nossos pés, que pisam nas suas pegadas para segui-lo, em busca do que está perdido para salvar. Bom domingo a todos vocês, bom domingo a todos nós, com a celebração da palavra, onde não tiver missa. Mas aonde houver a missa, participe da Santa Missa, alimente-se da palavra de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.